vocês? E hoje o Super Pop te convida a fazer uma visita especial a um lugar mágico, o Templo de Salomão. Olha, é muito legal, uma energia. E olha, eu fui conhecer e eu vou levar você para conhecer todas as curiosidades sobre o edifício que surpreende pela beleza, pela história e pelos grandes trabalhos realizados. Olha, eu me comovi com a trajetória do bispo Rogério Formigoni. Ele diz uma coisa interessante, ele diz que o vício das drogas tem cura. E tem mais, se ele não provar essa cura, o bispo promete comer, sabe o quê? Uma Bíblia, aquela bem dura mesmo, sabe? Será? Ele fala que ele garante. Roda o programaço de hoje aí. Imponente. Grandioso. Um verdadeiro santuário da fé. Hoje você vai visitar o Templo de Salomão como nunca imaginou. Vamos viajar no tempo e descobrir juntos a história recontada nessa magnífica construção. E mais, quem é o bispo Rogério Formigoni? Ele promete comer uma Bíblia caso não possa provar a cura do vício nas drogas. Porque se você não sentir nojo da cocaína, eu vou comer a Bíblia. Fique com a gente. O Super Pop de hoje vai te surpreender. Ele fala mesmo. Eu estou aqui com o bispo Formigoni, tudo bem? Tudo, e você? Um prazer. Rogério Formigoni, muito obrigada. Estou feliz em poder te receber aqui. Eu sei que normalmente você não vai a outros lugares, então muito agradecida. O prazer é meu e é o primeiro programa que a gente participa fora da Record, né? Que coisa, que honra. Muito obrigado. Privilégio. E sem falar que para mim é um prazer e sou seu fã, junto com a minha esposa Ana Cláudia, a gente sempre já te assiste. Eu adoro essa esposa, muito bonita. Você deu sorte. Obrigado. Mas eu vou falar uma coisa, eu também me surpreendi muito com o trabalho que você faz, com o Templo de Salomão, muito bonito, uma energia assim, realmente enorme, uma coisa diferente, não é a parte da religião, uma coisa realmente que você se sente bem. E eu acho que todas as crianças deveriam ir, porque tem um lance da história, você aprende vendo, muito legal. Você sabe que eu cheguei em casa, meu filho falou que já foi lá, com o colégio? Que legal, hein? Então depois a gente vai mostrar essa minha visita ao Templo de Salomão. Mas eu queria conhecer um pouquinho mais sobre essa instigante trajetória do bispo Rogério Formigoni. Eu vou contar para vocês um segredo. O Rogério já foi viciado. Roda aí. Rogério Formigoni é conhecido como especialista na cura dos vícios. Coloca as mãos no coração, fecha os olhos. Então você vai fechar os olhos, vai colocar a mão no coração e vai pensar nas drogas que você é viciado. Fecha os olhos, coloca a mão no coração. O especialista se apresentou em mais de 40 países, mostrando como é possível ser curado dos vícios. E mais de 1 milhão de pessoas já comprovaram o surpreendente método. Seja curado em nome de Jesus. Começa hoje uma vida nova. Deus abençoe. Pega firme, vai lá. Deus abençoe. Pega firme, tá? Mas como explicar essa cura se a medicina tradicional diz que é impossível? O vício tem cura? Não tem cura para o vício. O senhor é enfático ao dizer que não tem cura. Desde 1973 é reconhecido como doença incurável, progressiva e que mata. E uma das que mais matam hoje. O médico psicoterapeuta Dr. Wesley Miller é dependente químico e, apesar de não usar nenhum tipo de droga há vários anos, ele ainda se mantém distante do que pode ser associado ao vício. Eu não tenho contato com bares, não tenho contato com pessoas da sociedade no meio de pessoas que usam droga. Eu não tenho contato com substância nenhuma, substância química. Nós trabalhamos 12 passos de narcóticos anônimos, é um dia de cada vez. Né? Apesar de eu ter uma religião, credo religioso, mas eu vivo assim, um dia de cada vez. Eu não me arrisco a tomar uma taça de vinho ou ter contato com qualquer tipo de bebida alcoólica, porque eu sou um alcoólatra, mas estou em recuperação. O maior motivo hoje é eu querer ficar limpo. Mas cura, isso eu tenho certeza absoluta que não tem. Se eu tomar uma taçazinha de vinho agora, pode ser que eu só volte daqui uma semana para casa. Se a medicina nega a cura, o que o Dr. Wesley diz sobre o trabalho de Rogério Formigoni?
Então, na sua concepção, o que explica o caso do bispo Rogério Formigoni, que foi viciado em drogas, usou todos os tipos de drogas. Em uma noite, inclusive, ele chegou a usar 100 pedras de crack e hoje ele está curado, isso já tem 20 anos. Na sua concepção, o que explica isso? É uma boa pergunta, Ariane, boa pergunta. Mas tudo que a ciência não explica tem que ser milagre. Se você ficou impressionado, prepare-se. Hoje você vai conhecer muito mais sobre o trabalho de Rogério Formigoni. Bispo, eu tenho uma pergunta. Por que a medicina diz que o vício em drogas não tem cura e o senhor diz o contrário? Luciana, a medicina, a Organização Mundial da Saúde, eles afirmam que o vício é uma doença incurável, progressiva e fatal. É o que eles afirmam. Qualquer clínica que você chegar hoje, com um filho, com um marido, com um ente querido, eles vão dizer a mesma coisa. Vício não tem cura. E aí eu faço uma pergunta. Se o vício não tem cura, meu Deus do céu, para que você vai internar uma pessoa num lugar que já estão dizendo que ele não vai ficar curado? E aí, nessa questão clínicas, eu já atendi pessoas que foram internadas 40 vezes, 30 vezes. Ela sai da clínica hoje, volta a usar droga amanhã, pior do que antes. Como que eu posso afirmar que vício tem cura e eu desafiar qualquer psiquiatra, qualquer médico, qualquer dono de clínica com respeito a isso? Primeiro, porque eu fui curado. Vamos falar disso? Vamos. Eu quero falar um pouco de você, porque eu acho que as pessoas entendem quando elas veem um caso. Então você é um caso de sucesso. Eu só fiquei um pouco preocupado quando entrei aqui, porque eu vi que a sua produção trouxe aqui algumas pessoas que eu conheci no tratamento. Daqui a pouquinho a gente vai falar deles. Pessoas que chegaram no tratamento viciadas. Eu fiquei preocupado por quê? Por quê? Porque faz um tempo que eu não as vejo. Faz um tempo, eu não continuei lá Tá com medo de comer a Bíblia? Não, eu só fiquei preocupado. Temos várias. Eu só fiquei preocupado porque a pergunta é: será que a sua produção trouxe essas pessoas para falar que vício tem cura ou para dizer que foram no tratamento e continuam viciadas? Eu tenho, para cada pessoa tem uma Bíblia aqui. E eu como? Então, eu continuo sustentando que então, se calma. A pessoa chegar nesse tratamento, pode estar no estágio final do vício, obedecer o que eu vou falar, porque todo tratamento requer uma obediência. Claro. Se ela chegar e obedecer e o vício não acabar, eu como a Bíblia. Eu acho que a gente trouxe umas 5 ou 6 pessoas. Você aguenta comer 6 Bíblias? Olha, eu vou ver até onde vai, né? Então segura, não fique tenso. Agora, desculpa, falando ainda dessa questão do vício, hoje o vício ele é o maior problema de saúde pública e as pessoas não imaginam que o vício já se instalou dentro da casa delas. Por exemplo, você veio de uma cidade pequena, Lucélia, interior de São Paulo. Como muitas pessoas que estão nos assistindo agora, pessoas do interior, quer dizer, em todos os lugares tem a droga. Em Lucélia já tinha oferta? Luciana, já. Você começou com quantos anos? E continua. Comecei com 12 anos. Isso aqui é um cachimbo de crack. Isso é água? Não, é um cachimbo de crack. Porque aí você é mãe, Luciana. Se você encontrar um cachimbo de crack na tua casa, você vai logo descobrir que o seu filho está usando crack. Mas na sua casa deve ter isso aqui. Tem, mas será que ele está fumando com isso? Não, só estou dizendo que isso aqui pode ser um cachimbo de crack. Como que faz isso um cachimbo de crack? Você sabe que as pessoas, às vezes, elas se enganam, né? Porque elas pensam que o vício, quando ele chega na casa dela, o filho logo diz. E quando a família descobre que tem um filho viciado, por exemplo, ele já está viciado há 4 anos. Mas o que faz aqui? Deixa eu te mostrar. Quer ajuda? Posso ajudar, claro. Porque eu ia dizer, não dá para fumar crack com a água toda aí dentro. Deve ter algum... É com a água junto que fuma? Mas você não pode tirar toda a água. Eu não entendo nada de crack. Senão a fumaça derrete, o calor derrete. Eu de crack, realmente, eu vou lhe dizer que esse entendimento eu não tenho. Aí eu não estou ensinando a fazer cachimbo de crack, não. Porque quem fuma já deve saber, né? Quem fuma já tem isso, não tem jeito. Porque às vezes tem os críticos de plantão que eles dizem assim: ele está ensinando a fazer um cachimbo de crack. Mas quem não fuma não precisa nada disso. Não é? Aí quando você faz esses furinhos aqui do outro lado, você coloca a cinza do cigarro aqui, em cima, um montinho de cinza. Isso aqui ele fica como um filtro. Certo. E você
coloca a pedrinha, um pedacinho da pedra de crack em cima da cinza. Por que é a cinza do cigarro? Por quê? Para não colar. Senão a pedra cola. Aí coloca um pedacinho da pedra em cima da cinza e aí você acende com isqueiro aqui a pedra e puxa aqui. E ela vai fritando. E não frita a boca junto, tudo? Não, nada. Será? Não. Você não vai experimentar. Não, mas, eu vou não, em inglês tem assim, I'll take your word for it. Eu acredito em você. Mas não esquenta. E aí a água serve pra quê, essa água aí? Não, a água é só para o calor não derreter o copo. E a gente está segurando. Mas esse negócio aqui. aí em cima não derrete? Não, o alumínio não. Sei lá, se alumínio é um plástico bem inventado. Não, alumínio não derrete. Tanto que o viciado em crack, ele usa o alumínio no cachimbo, porque o alumínio não derrete. Um copinho de iogurte, ele é um cachimbo de crack. Só para as pessoas às vezes entenderem. Tem cheiro? O crack? É. Tem. Então, na casa a pessoa sente o cheiro, não? Mas quem não conhece é muito... Cheiro de quê? Como é que é o cheiro? O crack, você sabe que a pasta da cocaína, ele é uma mistura de gasolina, cal virgem, cocaína e etc, que vai virar a pedra. E é cheiro, tipo, passa logo ou é cheiro, tipo... Luciano, o crack cheiro de maconha a gente conhece, que na rua a gente sente, É. mas cheiro de crack é tipo cheiro forte, assim? Forte. Luciano, o crack, ele é o seguinte, ele é 10 vezes mais forte do que a cocaína. Super viciante, né? Em 8 segundos ele já dá o estalo, ele já dá o efeito que a cocaína levaria 15 minutos depois do primeiro tiro que eles falam. Quando eu estava lendo seu livro, ele até diz, o bispo diz que os pais demoram muito para descobrir que seus filhos estão viciados. E quando descobrem, os filhos já estão, apesar que o crack vicia rapidamente, né? Uma vez pedra. já foi. No seu caso, quem descobriu que você já estava viciado, se é que alguém descobriu? Quando a minha mãe descobriu, eu já estava viciado no crack com 19 anos. Há quanto tempo? Comecei com 12. 12? É, e ela só descobriu quando eu estava com 19 anos. Mas quem que oferece crack para uma criança de 12 anos? Não, eu comecei com a cola, aí foi logo a maconha, E quem oferece cocaína, cola para criança? E é o seu melhor amigo. Tá cheirando cola? O seu melhor amigo vai te falar que aquilo ali É legal. traz um efeito, traz uma sensação. É aquela viagem, só que ninguém me falou que era uma viagem sem volta. Aí você cheirava quando era 12 anos? 12 anos. E aí depois disso você passou... Maconha, e aí foi já Fumou juntando. maconha com quantos anos? 12 anos. Mas quem dá maconha pra criança de 12 anos? Gente, eu sou muito louca. Quem que dá maconha pra uma criança de 12 anos, gente? Hoje as crianças que você diz de 12 anos já estão começando direto no crack, porque é a droga mais barata que tem hoje. Mais barato que a maconha. Gente, olha o perigo isso. Tem As pedra mães, de crack de as R$2. mães estão achando que é... Hã? De R$2. As crianças de 12 anos, você acha que a criança não está nem ainda preparada para ter um telefone e já está fumando crack? Tá. E como que a sua mãe descobriu aos 19? Tudo é na escola. Você começa na escola, você começa com o melhor amigo e você tem um poder de esconder extraordinário. Até porque se a mãe não usa, não sabe. Não tem nem noção. Nem sabe. A do criança que é. com 12 anos botou na cama, boa noite, filhinho. Tá imaginando que a criança E tá às vezes fumando. a pessoa pensa que a pessoa que usou a droga, ela sai de si, ela Não vai sai de ficar si? batendo em todo mundo. Mas sai, não fica doido? Fica também. Mas nem sempre. Você, quando a sua mãe descobriu, como é que ela descobriu? Ela descobriu porque eu já estava morando dentro desse bar, fumando crack, bebendo pinga com um tio, e eu peguei uma moto que eu tinha na época, eu vendi em 3 dias, eu fumei em crack, e o meu tio descobriu, e que morava comigo nesse bar, e aí foi quando ele contou para minha mãe. O que a sua mãe fez? Coitada. Ela sempre me viu como filho exemplar. A que mãe ela fez? sempre viu o filho como um bom filho. Chorou, desesperou, por que você fez isso? O meu pai queria me... Na cabeça do meu pai, Bater. ao mesmo tempo, ele queria me bater, me internar, me mandar prender. Ele queria, de alguma maneira, me tirar daquela situação. Então, às vezes... Muito difícil, né? Porque a mãe e o pai olham pro filho como olharam para você, sabe que tem potencial, sabe que é uma pessoa Sonha de com caráter. Não, sabe que tem um potencial. E aí imagina o que essas mães passam. Um homem bonito, jovem. Luciano, desculpa, falar em mães. A gente fala assim, as mães sofrem mais do que os filhos. Eu trouxe um VT, só um trechinho Das do mães. desespero que as mães enfrentam. Só que a gente ouve esse desespero, essa frase de 10 segundos, 15 segundos que uma mãe fala, a gente não tem noção que para a mãe, 1 minuto, 1 dia é uma eternidade. Coloca aí. Então vamos mostrar, porque na realidade as drogas não destroem a vida só do viciado, né? A família inteira, os familiares, os amigos e a mãe, gente. A mãe é sempre a que mais sofre. Coloca aí. Dor, a maior do mundo.
É como se houvesse facas me cravando no peito. Eu vejo meu filho se definhando na minha frente, eu não posso fazer nada. Felicidade, eu não tenho felicidade, eu acho. Ter que morrer, nascer de novo para ver se eu acho felicidade. A minha vida é esperar. Tem 3 anos que eu espero a minha filha acordar desse pesadelo que ela vive. Eu já não estou aguentando mais essa vida. Já fui na defensoria pública, sabe, para poder ver se eu consigo internação para ele. Eu não vou perder meu filho para droga desse jeito, não. Eu não posso perder meu filho para droga. Foi um dia muito difícil, muito difícil. Ele saiu da minha casa me jurando de morte, que a clínica não ia ser para sempre. A hora que ele saísse, a primeira pessoa que ele ia acabar seria a minha vida tá um inferno, minha filha. Eu não tenho seco para comer, para dormir, para nada, nem para sair, porque se eu sair, ele pega minhas coisas e vende. À noite, quando passava a polícia, eu ficava pedindo a Deus que não seja ele que fosse preso. Eu sofri muito. Já avisei pro meu filho que se ele entrar e pegar mais alguma coisa, eu vou matar ele. Eu quero ver meu filho recuperado. Eu quero. Quero ver meu filho. Que saiu de dentro de mim, é minha vida. É um pedaço de mim. Eu quero ver meu filho de volta. Desespero, gente. Na verdade, ela não quer matar o filho, ela quer matar o problema. Claro. O viciado, Luciano, ele diz que não é viciado. O viciado dobra os joelhos, ele pede perdão para a família, ele chora, ele diz que nunca mais vai fazer isso. No outro dia ele faz tudo de novo. Mas quando ele chorou ontem, ele estava falando a verdade. Aí você diz, mas por que ele faz tudo de novo? Porque é uma força maior do que ele, o desespero, a vontade, a fissura pela droga faz ele largar a família, faz ele trocar a identidade dele, a carreira dele, o futuro dele, os entes queridos e viver em função daquela substância 24 horas. Ele vive para o vício, só para sustentar o vício. Ele ouve uma voz todos os dias que diz assim, é só hoje, depois você para. É só essa vez, depois você para. E nessa de só hoje já passaram-se 10, 20 anos. Eu estou vendo o Luciano que está ali. O Luciano, ele usou drogas comigo. Ele foi viciado comigo. Ele cheirou na mesma mesa que eu. Ele fumou no mesmo cachimbo que eu, na mesma lata que eu. O problema do viciado é a vontade. É o desejo pela droga. Ele sai da clínica depois de 6 meses, a vontade está latejando dentro dele. Eu tenho um VT aqui da Jéssica, o dia que ela chegou viciada. E aí nós fizemos o desafio na hora e ela ficou com nojo na hora, desesperada para usar, e na hora ela passou a ficar com nojo. E ela também está aqui. Eu fiquei meio preocupado, a gente precisa saber se realmente acabou o vício ou se ela está livre, curada. A gente tem essa matéria? A gente coloca aí. Qual é o seu nome? Jéssica. Você mora onde? Capevi. Você tem vício do quê? De cocaína, de cachaça e me prostituo. Sente o cheiro. Cigarro, sente o cheiro. Hoje você vai sair daqui com nojo das drogas, do vício, da prostituição também. Você vai começar uma vida nova daqui pra frente. Você está chorando por quê? Porque eu sofro muito com isso. Eu tento, mas eu não consigo. Tentava parar, mas não conseguia. Não conseguia. Coloca as mãos no coração, fecha os olhos. 3 minutos após o tratamento, veja o que aconteceu. Vem cá. Vem aqui. Respira fundo. Como tá sentindo? Leve. Leve? Tá bem? Tô. Cadê a cachaça aí? Ela sentiu o cheiro aquela hora. Vamos fazer o teste aqui. Sente o cheiro, vê, me fala o que acontece. Dá ânsia, deu um embrulho. Peraí, cadê o cigarro? Sente o cheiro do cigarro. Não, mas vamos sentir pra gente. Faz o seguinte, cadê um isqueiro? Acende e vê se você consegue fumar. Se você conseguir fumar, eu como a Bíblia. Tá.
Deu vontade não de fumar, não? Não, o cheiro tá me sufocando. E nunca mais vai ter. Se você permanecer aqui no tratamento, você nunca mais vai ter vício. Hã? E eu vou vir. Seja curado em nome de Jesus. Tô passada com isso, hein? Cadê a Jéssica? A Jéssica tá aqui pra confirmar isso? Tô sim. Oi, Jéssica, tudo bem? Tudo bem, Não boa é a noite. Jéssica? Isso não é a Jéssica. É irmã dela. Qual é seu nome? Jéssica. Sou eu Tô mesma. passada. Você Não é a parece? mesma do VT? Sou a mesma, só na fisionomia um pouco, mas eu nasci de novo. Sou Cadê outra a pessoa outra para foto? Jesus. Cadê a antes e depois dela? A gente é outra pessoa, hein? Impressionante. O que você perdeu para os vícios? Eu perdi praticamente tudo. Eu perdi dignidade, respeito. Eu perdi a confiança da minha família, dos meus pais. Perdi a confiança das pessoas que eu mais amava, que era para mim o mais importante de tudo, era isso. Eu não tinha vida, na verdade. Você chegava a fazer o que pela droga? Eu fazia tudo. Eu só nunca matei, mas eu já roubei, eu já me prostituí, eu já fiz tudo pela droga, só nunca matei. Aquele dia que você cheirou a cachaça, não te deu vontade? Não, eu senti nojo, é uma coisa extraordinária. A vontade de se curar era tanta. E através do Bispo Formigoni, né, que ele é muito usado por Deus, e quando ele orou, primeiramente Deus, e segundo ele, nossa, foi uma coisa extraordinária, não dá para explicar aquilo. É um nojo, uma ânsia, não tem explicação. Quando você saiu dali, você foi de volta para o seu lugar, para sua família, para os seus amigos que estavam usando? Como é que foi essa volta? Bom, no primeiro dia eu já senti nojo. Só que lá não tinha a cocaína para fazer o teste. Só tinha a cachaça e o cigarro. Só que na minha casa eu tinha deixado 2 pinos de cocaína, porque eu saí de casa falando, eu vou ir. Mas quando eu chegar eu uso esses 2 pinos que tá aqui. E quando eu cheguei em casa eu falei, agora eu vou ver se eu tô curada ou não. Porque ainda eu fiquei com aquela meio de segurança assim, mas quando eu abri a cocaína que eu coloquei no nariz, eu vomitei. Eu não senti ânsia, eu vomitei. Eu falei, Senhor, obrigado, Senhor. Era tudo o que eu queria, era me livrar daquela droga. Porque eu já não sentia vontade nem de viver. Obrigada. Muito obrigada. Pelo que eu vi, a droga, a pessoa de alguma forma, ela começa a se sentir mal, rejeita a droga. Aquilo que dominava a mente dela, que escravizava a pessoa, ela passa a rejeitar, a ter nojo. Eu tenho aqui uma menina, que é a Carolina, e eu vou mostrar como é que ela era antes de ser curada do vício de comida. Pasmem, de comida. Coloca aí. Qual é o seu nome? Carolina. Você tá chorando por quê, Carolina? Porque eu preciso sair daqui liberto. Eu não aguento mais ser escrava disso. Desde os meus 10 anos de idade que eu tomo remédio. Vício do quê? Alimento. Eu sou completamente obcecada por comida e aí eu tomo medicação 2 vezes por dia. Você começou um quadradinho desse aqui. Não quero mais. Não sustenta, não tira a vontade. Não. Fecha os olhos. 3 minutos após o tratamento, veja o que aconteceu. Como tá sentindo? Leve. Tá sentindo muita fome ainda? Não. Aqui tá o chocolate. Sente o cheiro. Sente. Não tenho vontade de comer. Amém? Amém. Deus abençoe. Eu tô aqui com a Carol. Cadê a Carol? Tudo bem, Carol? Tudo. Carol, você hoje come chocolate? Como, claro. Mas come muito? Não. Eu como e me satisfaz o pouco que eu como. Parece brincadeira, mas o vício de chocolate te tirava do eixo, te deixava chocolate? Era só chocolate ou tinha outras coisas também? Não, na verdade, o meu vício, eu passei por todos os transtornos alimentares. Eu passei pela anorexia, passei pela bulimia
e sempre permanecia a compulsão por alimentos. E ligado a isso tinha o vício por remédio, porque para controlar a compulsão eu tomava antidepressivos, tomava todos os tipos de remédios controlados, tomava os emagrecedores, tomava ansiolítico, porque a ansiedade por comer provocava compulsão. E aí vieram os transtornos alimentares. E você está curada, então? Sim. Muito obrigada. Luciano. Bispo, mas o vício ele não distingue classe social. Todo mundo, rico, pobre, todo mundo está sujeito a isso. Na cabeça da maioria, o vício se resume a 1.000 pessoas lá na Cracolândia. Mas elas não imaginam, passando de carro aqui por São Paulo, que naqueles prédios de luxo existem pessoas ali vivendo um verdadeiro tormento pela droga. Me disseram que tem aqui... procurador do Estado. Então, aqui está o procurador do Estado, o doutor Marcelo Antunes, e a gente tem uma foto dele quando ele chegou no tratamento. Cadê Qual era a a situação dele? Cadê a foto do... Doutor Marcelo Antunes. Nossa, o doutor ali Marcelo estava meio... sentando, fumando crack. Sentado, fumando crack. Tava bem ruim a situação. Colchão todo furado de brasa. O que é isso? Porque vai caindo a brasa que fica... Entendi. Na hora que ele fuma a pedra, Coitado. vai furando o colchão. Procurador do Estado. Ou seja, isso aqui é o fundo do poço. Um advogado renomado, de uma família renomada. Alguém poderia pensar, mas ele teve berço, ele teve educação. Como ir para o vício? Mas a droga pega, né? Principalmente a classe média alta. Está mais na classe média alta do que na classe baixa. Ele está aqui hoje, o doutor Marcelo? Está aqui hoje? Cadê o Marcelo? Está com a esposa. Boa noite. Nossa, nem reconheci. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem. Tá bem mais bonito hoje, hein? Tava ruim ali. Obrigado. Marcelo, aquela situação ali foi o seu fundo do poço? Foi meu fundo do poço. Que eu falei, eu tive a felicidade de viver uma vida de classe média alta, onde tive a oportunidade de estudar no colégio, dos colégios mais difíceis. Fiz curso de Direito, entrei no cargo público, né, na carreira pública com 20 anos de idade, onde fiz carreira e cheguei ao posto de procurador com muito esforço. Quando apresentaram o crack, eu dei só um trago no crack e a minha vida foi por água abaixo. Eu perdi todo o controle da minha vida, eu fiquei escravizado, fiquei praticamente 4 anos preso nesse quarto que está na foto. Não saía, as pessoas vinham entregar as drogas na porta do meu quarto. Eu era chamado de Homem das Cavernas. Foi quando eu tive a oportunidade de um primo me convidar para conhecer o tratamento da última pedra. E esse fez a diferença? Fez a diferença porque esse tratamento foi, para mim, foi pioneiro, porque foi o primeiro tratamento que falava em cura. Né? Porque até então nenhum tratamento falava, né, que era uma doença incurável, né? Incurável e fatal. Ok, Marcelo. Então foi muito obrigada. Muito obrigada, parabéns. Obrigado. E é bonito a gente ver essas pessoas aqui felizes, né? Mas as pessoas que vão ali, elas pedem ajuda. Na Cracolândia, ninguém está pedindo ajuda. O que está acontecendo naquela energia, naquele local? Me explica. Eu já fui na Cracolândia. Eles estão desesperados por mais uma pedra. É impressionante, Luciana. Nos últimos 4 anos, no Brasil, eles destinaram quase 4 bilhões de reais para essas obras sociais antidrogas. Só que eles não mostram uma pessoa curada. Não tem. Não existe. Eles não apresentam uma pessoa curada. Se apresentar um ou outro, ele vai dizer que é um adicto em recuperação e não pode ter vida social. Na Cracolândia, nós temos a maior boca de fumo, a maior biqueira liberada, legalizada do mundo. Porque você chega na Cracolândia, é o lugar mais seguro que tem de São Paulo. Você anda na Cracolândia, dentro da Cracolândia, no fluxo que eles chamam, eles estão vendendo, comprando e consumindo drogas, desde criança até idosos. A polícia está fazendo escolta nas esquinas e eles ficam liberados. Então, o que acontece? Para eles não saírem dali. Mas pode usar droga ali. Podem vender e comprar drogas ali. A Cracolândia rende em média de 3 a 5 milhões de reais por mês. Mas peraí, mas pode traficar, ninguém fala nada? Em São Paulo pode.
Não, ali na Cracolândia? Ali pode. Como assim? No começo, por que a pessoa mora ali, fica ali? Porque ele sai do serviço, ele chega na Cracolândia com R$200. Se ele comprar 20 pedras de crack, que é o valor em média, e sair com as 20 pedras de crack, a polícia pegar ele, ele vai ser preso. Então ele pega as 20 pedras, ele senta, ele fuma as 20 pedras e vai embora para casa. Ah, não pode sair, pode entrar e fumar ali. Ali ele fuma, ali está liberado. Aí o que acontece? O desespero dele é tão grande, depois dessas 20 pedras, que aí ele troca o tênis, ele troca a camiseta, ele troca a calça pelo crack e ele fica ali a noite inteira. No outro dia, ele pega uma pedra, vai vender metade e fumar outra, e fica ali dias na Cracolândia. Imagine você descobrindo que vício tem cura e você tem um filho viciado. Eu tenho um filho de um amigo meu. Já te falei, né? Muito viciado. Aí vamos colocar que esse filho do seu amigo viciado já foi nas clínicas, já foi... fez tudo, já fez. E não ficou curado. Um ano. Vamos colocar que seja o seu filho e more muito longe daqui. Você descobrindo que vício tem cura, você viajaria o mundo. Claro. Você daria tudo para tirar o seu filho do vício. Com certeza. Uma repórter um dia me perguntou, esse trabalho vai acabar o vício? Vai diminuir o vício? Eu disse não. O vício vai aumentar. O tráfico vai aumentar. O roubo vai aumentar. Mas o vício na tua casa pode acabar. Se você vir a esse tratamento e obedecer, e o vício não acabar, eu como a Bíblia. E o que ela tem que fazer? Qual é o obedecer? O vir ao tratamento e obedecer, ela se sujeitar à disciplina que é passado ali no tratamento. Qual que é? Luciana, 3 minutos. Tá. Você fica livre de um inferno que durava a vida toda. Ok. Eu cheguei viciado no crack, cocaína, maconha, LSD, êxtase, haxixe, já de cogumelo, eu vivi o inferno do vício. Nossa, bicho. Cheirava de metro, como eu falei, o nariz sangrava, 2 overdoses. E quando eu chego e vejo que o vício tem cura, e vejo quem é o responsável pela destruição da minha vida, eu imediatamente mergulhei de cabeça. Eu disse o seguinte, o que eu tenho que fazer para a minha história mudar? Porque, Luciano, você trabalha com o mundo da moda, você vive e viveu nesse mundo da moda, você conviveu com pessoas que, de alguma maneira, para acordar precisa usar droga, para dormir precisa usar droga, pessoas que eram dominadas por alguma substância e viviam normalmente, entre aspas, mas em um inferno no travesseiro. Quando botava a cabeça no travesseiro, vivia um verdadeiro inferno. Por quê? Porque o vício, se fosse uma substância, se fosse o crack, a cocaína, a maconha, a erva, eles já tinham criado uma outra substância que neutralizaria essa. Mas o vício não é a substância. Tanto é que a pessoa fica com nojo da substância. Claro, o vício está dentro. Mas, o vício é um espírito que domina a cabeça, a mente, os pensamentos. O bispo, eu vou fazer o seguinte. Você está segurando para me contar. Então eu vou segurar um pouquinho mais. Você vai ter que me contar. Mas antes, eu estou assim, muito empolgada para mostrar essa visita que eu fiz, os bastidores do Templo de Salomão. Eu quero coloca aí para a gente ver. Gente, hoje eu estou aqui no bairro do Brás, em São Paulo, e eu vim visitar o Templo de Salomão. Eu estou realmente bastante impressionada com o tamanho. Olha isso. São 100 mil metros quadrados, e a gente olhando, não sei se dá para vocês notarem o tamanho, a imensidão. Isso aqui é o equivalente a um prédio de 18 andares. Uma energia. Realmente, eu estou bastante feliz de estar aqui hoje. Eu estou olhando essa construção. Olha que lindo, olha os detalhes. Eu preciso que alguém venha me ajudar para eu entender tudo o que acontece aqui. Eu tenho umas pessoas que vão me ajudar, eu vou trazer você comigo, a gente vai entrar no Templo de Salomão e vamos conhecer tudo que vem aqui dentro. São muitas coisas, hein? Então, vamos lá? Bom, eu agora estou aqui com o Rogério Formigoni. Tudo bem, Rogério? Muito obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu estou impressionadíssima com o tamanho do Templo de Salomão. É muito bonito. Para a gente é um prazer recebê-la e com certeza... Você vai me explicar tudo. Você vai ficar impressionado. Muito obrigada. Eu estou aqui com o Luan também. Adorei essa roupa do Luan. Tudo bem, Luan? Tudo bem. Seja bem-vindo. É um prazer recebê-la. Muito obrigada. Você está muito bonito com essa roupa. Você vai me explicar daqui a pouquinho o que significa. Eu mais ou menos entendi as pedras, mas muito legal. Todos os detalhes nós estaremos explicando para você, para sua equipe, para todas as pessoas que nos assistem no seu programa. Muito obrigada. Ô, Rogério,
Você vai poder me levar lá dentro? Com toda certeza. Gente, mas assim, falando sério, eu tô chocada com o tamanho. A gente sempre observa de cima, quando tá passando de helicóptero aqui, passando de carro na frente. Eu não tinha, assim, a ideia de quanto era, realmente, qual grande. Porque a gente sabe que é grande, mas é enorme, é muito bonito. E essas pedras, me conta um pouco, essas pedras, elas vieram de onde? As pedras vieram de Israel. Essas tamareiras também vieram de Israel. É verdade. A tamareira, dizem aí que ela dá frutos depois dos 100 anos. Aí você diz assim, como que eu vou plantar uma árvore se eu não vou colher o fruto? Para que eu vou plantar se eu não vou colher? Próximo. É aí que está a diferença daquele que vive pela fé. Você Ele planta para que outros é claro. Esse é fazer o bem, né? Você não pensa só em você, você pensa no próximo. Agora, no hoje. E pensa no próximo, né? Se todo mundo é assim, sempre vai ter para todo mundo, não? Amanhã, sem dúvida. Claro. O fruto virá. Mais cedo ou mais tarde o fruto aparece. Com certeza. Vamos lá para dentro? Vamos? Me leva? Prazer, por favor. Uma coisa interessante também do templo, ele tem os seus 56 metros de altura, são 19 mil metros quadrados de pedras trazidas de Hebrom, e foram as mesmas pedras que Salomão usou para construir o templo naquela época. Elas são encaixadas num perfil de alumínio. Tô chocada. E isso serve também para climatizar o interior do templo. E o mais interessante de tudo é as colunas maiores que você vê, elas servem como caixa d'água. E eu já me informei. E o chão que nós é meio oco, ele né? É oco, por quê? Porque ele capta a água da chuva. Olha. Tem um sistema que leva essa água para a caixa para nós usarmos no jardim. Nossa, muito legal. Nós vamos agora, na verdade, ir a 4 mil anos atrás. Vamos fazer uma viagem para 4 mil anos? No tempo. E nós vamos conhecer a verdadeira fé, uma fé pura, uma fé viva. E nós vamos entender como que Deus tirou um povo que era escravo por 430 anos do faraó de Egito e como que Deus tornou aquelas pessoas uma grande nação. Deus usou Moisés para libertar aquele povo porque ele foi criado no Egito. Então ele aprendeu a ser uma pessoa disciplinada, doutrinada, ele aprendeu a ser líder. E Deus estava procurando um líder para tirar as pessoas daquela situação. Aliás, vocês, a Rede Record fez uma novela muito bonita, que meu irmão participou, os 10 Mandamentos. A PUC entre nós e não mais como feitor. Quem diria? E teve que vir, claro. Não tem mais nenhum hebreu no Egito para ser escoteado. Cheguei no tabernáculo. Vamos fingir que eu não sei nada. Me explica tudo, Luan. O Luan ou o Rogério? Quem vai me explicar? Vamos lá, Luan. Literalmente, nós estamos ao pé do Monte Sinai porque o tabernáculo ele foi construído ao pé do Monte Sinai 3 meses após atravessar o Mar Vermelho. Okay. E essa construção que nós estamos vendo, ela demorou 1 ano para ficar pronta. Por quê? Porque depois do altar natural de Deus, Deus começou a se comunicar com as pessoas aonde nós vamos entrar. Mas a pessoa ela não poderia vir aonde nós estamos, Luciana, de qualquer forma ou de qualquer maneira. Hoje não tem nada para mim fazer, eu vou lá no tabernáculo, vou falar com os sacerdotes. Não. Ela teria que vir decidida. Não pode banalizar. Não poderia. Por quê? Essa decisão? Porque ela iria fazer uma aliança com Deus. Fácil. Você teria que trazer um animal. Se fosse naquela época. Tá bom, Se fosse naquela época, você teria que trazer um animal. Tá bom. E uma coisa interessante, que aqui na entrada, o sacerdote, ele tomava o animal da sua mão. Então, peraí, então eu tô chegando aqui, tá? Eu tô arrependidíssima pelo que eu fiz. Quer mudar. Tá, eu quero mudar de verdade. Eu chego... Aí eu trouxe um animal, que eu escolhi, eu peguei, comprei, achei que era um animal do tamanho do meu pecado. Não, o animal ele teria que ser o seguinte, ele teria que ter 1 ano de idade e você teria que cuidar daquele animal desde a sua nascença. Porque ele teria que fazer parte da sua vida. Seria muito fácil você pegar qualquer animal, você não iria sentir a dor daquele animal. Da perda. Da perda do animal. Ele iria representar Nossa, pesado você. Isso, é aquele cachorrinho que você tem. Nossa, pesado, sacrificar a Lola. Nunca mais você vai querer pecar na vida. Entendi. Porque você sacrificou um animal. Nossa, muito louco isso. E uma característica muito importante é que o animal teria que ser macho, ter 1 ano de idade
e ele não poderia ter nenhum tipo de defeito, porque ele iria te representar aonde nós vamos agora no altar do sacrifício. Sacrificar o animal para que o seu pecado venha a ser perdoado. Uma coisa muito interessante é que o sacerdote tomava o animal e ele iria pedir para ela fazer o seguinte: coloca as mãos na cabeça do animal, e a pessoa, Luciana, ela teria que ficar olhando para o animal, e a pessoa nesse exato momento ela teria que assumir os erros que ela cometeu. Falar. Enquanto ela estivesse falando, toda a transgressão, o pecado, o erro dela era passada para o animal, e a pureza desse animal era passado para ela. Transferido. E uma coisa muito interessante é que a própria pessoa pegava o cutelo e imolava o animal. Não era o sacerdote. Era assim que acontecia. Eu tinha que matar o bichinho? Tinha que matar o animal. O animal ficava agonizando, se debatendo. Era uma cena ruim de se ver, mas necessária. Por quê? Porque nunca mais essa pessoa faz. Exatamente. Porque se ela fosse tentada de novo a fazer isso... Você lembra aquilo, ela fala, nunca mais, não farei. Que coisa horrível. Ela iria lembrar da cena do animal, que o pecado dela tirou a vida. Apesar de ser um animal, é uma vida. Claro. E era um ser valiosíssimo dentre as características que nós citamos. Não, que a gente falou, tempo, amor, dinheiro. Valor, é. E depois que ele desse o último suspiro de vida, o pecador, ou você, colocaria ele dentro do altar. Vou colocar ele aqui. Ele era queimado. Tadinho, fica aí. Ele era queimado. Depois que o animal fosse queimado, ela esperaria o sacerdote ali fora. E o que ele fazia lá dentro? É o que nós vamos ver agora. Porque eu sou bem curiosa, É o que né? nós vamos ver agora. O sacerdote iria lá fora, pegava as brasas daquele animal e colocava dentro dessa peça chamada o altar do incenso. Olha só. Em cima do altar do incenso, ele havia preparado sementes de ervas aromáticas. Ao se misturar com aquelas brasas, era esse momento que acontecia o incenso aromático. Ele subia a Deus, ultrapassava o tecido e as peles. Esse incenso levava a oração do sacerdote em seu favor. Nossa, que bonito isso. As paredes eram feitas de ouro, as peças aqui dentro de ouro, revestidas com madeiras de acácia, que nós vamos ver daqui a pouco no memorial. A única peça feita de ouro batido é essa que nós vamos agora, chamada o candelabro. Nessas copas eram colocados o azeite puro de oliva, e o pavio eles eram feitos com as roupas antigas dos sacerdotes. Legal. E o dever sacerdotal era manter essas 7 hastes sempre acesas para que ele pudessem exercer. Essa sua roupa é do sacerdote? Essa é uma vestimenta do sumo sacerdote. Você ficaria aqui dentro? Eu tenho acesso ao Santo dos Santos. Entendi. Essa aqui, por favor, nós temos aqui um sacerdote, o Davi. Essa pessoa... Tudo bem, Davi? Tudo bem. Essa é uma roupa que os sacerdotes usavam diariamente. A sua tá arrasando, então, vai. A sua tá bem mais legal, desculpa, mas a dele tá bem mais legal, vai. E essa aqui é uma vestimenta que o sumo sacerdote... O que o sumo sacerdote Qual a diferença fazia? do sacerdote pro sumo sacerdote? Ele ficava supervisionando o trabalho sacerdotal. Ele fazia o trabalho aqui todos os dias. A e você minha supervisionava? Supervisionava. Hoje eles podem entrar, mas normalmente não, né? Naquela época? Naquela época era só uma vez por ano, bispo. Só. E se alguém assim entrasse e ia ser quisesse morto, né? burlar isso, seria morto. O que nós temos aqui, Luciana, era o objeto mais sagrado, mais valioso, chamado a Arca da Aliança. Agora, por que Deus colocou o nome dessa peça de Arca da Aliança? Não poderia ser a Arca do Tabernáculo? Fica no Tabernáculo. Não poderia ser a Arca de Moisés? Poderia, foi ele que fez. Mas a Arca da Aliança representa isso aqui, ó. A aliança de Deus para com o povo. Quando a arca era tirada daqui de dentro pelo sumo sacerdote, e quando ela era levada diante da batalha, as pessoas lembravam que tinham um pacto com Deus, uma aliança. Então eles sabiam de onde Deus os tirou, como que Deus estava sustentando eles e aonde Deus iria levá-los. É como se fosse um casamento. Nós carregamos no nosso dedo uma aliança para lembrar da promessa que eu fiz para com a minha esposa. A arca da aliança era levada para as pessoas lembrarem
da promessa que Deus tinha feito para Abraão anos atrás. Bonito isso, com as asas. Nós temos aqui em cima da Arca da Aliança, a arca é só esse caixote. Aqui em cima chama-se o propiciatório, ou trono da graça. Por quê? Porque era no meio desses dois querubins que Deus, através de uma luz radiante, ele aparecia para o sumo sacerdote, e quando isso acontecia, ele se prostrava e ouvia as orientações de Deus. Okay? Agora, um detalhe muito interessante é dentro da Arca da Aliança. Como você pode observar, nós temos três elementos. As pedras, as tábuas da lei. Os 10 mandamentos? Sim, os 10 mandamentos. Nós temos o pote com maná. O que foi o maná? Era um alimento que caía todas as manhãs do céu. As pessoas poderiam recolher aquele alimento e dali elas tiravam seu sustento. Era tipo o quê? Um floco, vamos dizer assim. E o terceiro é a vara de Arão. A vara de Arão foi colocada para servir como testemunha da direção que Deus estava dando a eles e também a escolha do sumo sacerdote. Foram colocadas 12 varas secas de amendoeiras na frente da arca, e a vara que viesse florescer, esse iria ser o primeiro sumo sacerdote do tabernáculo. Então, em toda a história do tabernáculo e do templo, sempre existiu um sumo sacerdote. Já sacerdotes existiam vários. Por isso você está com a roupa bonita. Por isso que eu estou com a roupa bonita. O primeiro foi Arão, que era irmão de Moisés, e os seus 4 filhos sendo sacerdotes. Então a Arca da Aliança, ela tem essa representação. Muito bonito. Representa Deus e a aliança que ele fez com aquele povo. E através dessa aliança, Luciana, Deus os tirou da escravidão, e um povo que não era temido, um povo que era humilhado, um povo que era envergonhado, fez daquela nação temida e poderosa ao ponto dos inimigos falarem assim: não vá contra os hebreus, porque o Deus dele é muito poderoso. O Deus deles, ele é muito poderoso. E agora, estamos aonde? Bispo, eu estou curiosíssima, hein? Nós chegamos ao memorial. Nós fizemos esse monumento porque aqui representa o Monte Moriá. E aqui embaixo nós vamos explicar para você o que aconteceu. Porque muitas pessoas se dizem, por que foi feito algo parecido que tem em Israel, que é o Domo da Rocha? Porque embaixo daquele Domo da Rocha que tem em Israel é o Pico do Moriá. E é isso que nós vamos explicar para você também. Nós chegamos na parte central do memorial e nós temos uma miniatura do tabernáculo. Por quê? Que bonito. Nós explicamos que quando Davi começou a reinar em Jerusalém, não precisava mais de uma tenda móvel, porque eles já conquistaram a terra. Davi teve a ideia de construir um templo. Não pôde, por ser um homem de guerra. O seu filho, chamado Salomão, ficou encarregado dessa obra. Foi desmontado esse tabernáculo e a única peça tirada do tabernáculo foi a Arca da Aliança. A presença de Deus continuava com aquelas pessoas. Nós temos aqui réplicas de peças que estavam no templo que Salomão construiu, e nós temos aqui também os brasões das 12 tribos de Israel e algumas curiosidades, como uma sarça que nós trouxemos do Sinai, a madeira de acácia que eram feitas as peças do tabernáculo e depois revestidas de querubins, olha que bonitinho. Os querubins, a réplica da aliança. Então aqui é o momento que a pessoa conhece a história, mas também ela faz uma reflexão da sua vida nos dias atuais. Então, Luciana, nós chegamos no momento mais esperado, que é conhecer o interior do templo. Nós já estamos pisando em pedras que vieram de Jerusalém e agora nós vamos entrar no nosso santuário. Tá bom. O que eu não posso fazer? O que você não pode fazer é que... Não posso ter celular? Isso. Por que muitas pessoas se perguntam isso? Imagina você, nós temos aqui um templo com capacidade para 10 mil pessoas. Nossa. Imagine se 10 mil pessoas estivessem com celular. E tira a atenção também do... na reunião, criança. Criança também não pode, é interessante, gente. Criança, aqueles que têm uma estrutura tão grande, não é que não pode trazer criança, a pessoa pode trazer criança, mas ela tem um local específico que ela pode deixar
o filho dela. Até 13, Nós temos 14. 36 salas com capacidade para 1.300 crianças. São 7 andares de escola bíblica. Então o pai pode trazer crianças abaixo de 9 anos, não tem acesso ao santuário, então ela é encaminhada a um desses andares, onde nós temos quase 500 pessoas preparadas para cuidar dessas crianças. Então a pessoa pode trazer o filho sim, só que ele não pode, até os 9 anos de idade, ele não frequenta o culto, o santuário junto. Ele fica lá em cima com pessoas escola que... bíblica, pessoas responsáveis que vão ficar cuidando dele durante toda a reunião. Ok. E não pode celular, e também não pode tirar foto... Porque como já não pode entrar com celular, então nenhum aparelho eletrônico para tirar foto do interior do santuário. Ok. Porque nós queremos que a pessoa venha se desconectar do mundo exterior e se conectar com Deus. Tá certo. E é o que nós vamos ver. Ok. Eu nunca entrei aqui, então deixa eu ver, hein? Agora eu quero ver, vamos ver o tamanho do local, pera. Uau! Esse é o templo de Salomão. Gente, é muito grande, é muito grande. É muito lindo. Os candelabros, os menorá nas paredes. Nós temos aqui, Luciana, 12 menorás, que representam as tribos de Israel. Esse vão livre tem 83 mil metros quadrados. E quando a pessoa ela vem para participar de um encontro, ela observa o que você está vendo, esse clima. Então, é nesse momento que ela começa a refletir como que está a aliança dela com Deus, o que ela está fazendo de certo, de errado. É o momento dela fazer uma reflexão de como que está a sua vida espiritual para com Ele. Então, isso é muito bonito. 10 mil poltronas, e o interessante é que daqui a pouco nós iremos acender as luzes, que são 10 mil lâmpadas de LED, e cada lâmpada de LED é direcionada a uma poltrona. Não. Para a pessoa ter melhor... Para ela ler a Bíblia? Exatamente. Então é um lugar que a pessoa ela tem. E se a pessoa daqui não consegue enxergar o que está acontecendo, tem os telões grandes. Nossa, maravilhosos os telões, hein? De Jerusalém. Infelizmente a gente não pode mostrar para vocês, mas olha que bonito, de novo, os oráculos. E vai passando... Que lindo, né? E você vê a Arca da Aliança. Arca da Aliança. No altar. Enorme, gente. Pena que eu não posso mostrar para vocês. Mas é enorme. Vocês têm que vir aqui para ver. É enorme, muito bonito. Esse lugarzinho aqui na primeira fileira é disputado, né? Muito. Ó, tem que chegar cedo para pegar o lugar na primeira fileira. Que horas tem que chegar aqui? Se, por exemplo, no domingo, o Bispo Macedo ele tem uma reunião às 10 da manhã. Que horas tem que chegar para sentar nesse lugarzinho que eu tô? Geralmente a gente abre o santuário para que as pessoas tenham acesso 1h30 antes. Aqui esse lugarzinho tem cara de ser bem disputado. É o horário que ela tem que chegar antes para... Eu que sou meio cegueta, tenho que sentar aqui na primeira fila, senão, apesar que tem um telão enorme, né? Nossa, gente, é muito grande, é muito bonito. Eu queria que você, Luciana, agora observasse a iluminação que há no interior do templo, por favor. Nossa, adorei isso. Ele pode ir mudando as formas do LED. Pronto. Lá no Super Pop eu quero assim também. Dá pra fazer pelo iPad? É. Adorei. Aí coloca... Ele pode ir mudando para que ela veja. Não. Quanto mais luz, melhor. Adorei isso. Em forma de cruz daqui a pouco. Gente, esse negócio é o máximo. Organizadíssimo. Aí uma cruz. Muito legal. Bom, eu realmente tive uma experiência muito gostosa, muito abrangente, de entender a história assim, aqui, na realidade, no dia a dia. Gostei muito, eu tenho certeza que esse lugar vai ser visitado sempre por muitas pessoas e mudar muitas vidas, né? O principal objetivo é esse, mudar e transformar vidas. Isso é muito bom. Bom, Bispo, eu queria agradecer pelo seu tempo. Luciana, muito obrigada. Eu amei, muito gostoso. Eu queria agradecer também, Luan, muito obrigada. Você está muito bonito aí. Muito obrigado. Arrasou. E eu queria dizer para todo mundo que não importa qual é a religião, o que importa realmente é o amor, é a paz, é você poder se conectar com algo melhor seu, uma coisa melhor dentro de si, com Deus, e trazer esse melhor de você para sua família, para os entes queridos, para a sua sociedade, para os seus amigos. Então,
Parabéns pelo trabalho. Eu acho Muito que não obrigado. importa a forma, o que importa é que chega em todo mundo, no coração, une os povos. Eu gostei muito. Muito obrigada. É transformar a vida dela, esse é o objetivo. Eu vou falar que hoje eu saí daqui diferente, como você me prometeu. Você não vai ter que comer a Bíblia, não. Não. Aquela de madeira, Já não. tinha separado uma ali. A de madeira, você está querendo comer essa Agora, Bíblia aí? se você para vir se aí- inteirar. Agora, isso só você conhecendo a parte física, mas você vindo em uma reunião. Eu vou vir. Se você sair igual, Outra Bíblia você eu vai quero comer. que você seja sincero. Eu vou- como. Eu Nossa. fico te esperando ali fora. Com a Bíblia de madeira. Bíblia na mão. Tá bom, eu vou fazer. É um desafio. Tá prometido? Prometido. Eu fico ali Olha esperando. lá, hein? Tá bom. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada, gente. Nossa, que lugar maravilhoso. Eu fiquei realmente muito impressionada com a grandiosidade, com a paz que eu senti lá dentro. Parabéns, adorei. Foi um prazer imenso receber você lá, Adorei também. sua equipe, naturalmente. Tinha uma comida boa ali pra mim. É. E o principal que você entendeu lá e pôde resgatar é essa fé que muda, que transforma. O sentir bem que você disse, a paz que você falou que sentiu, é a energia, é o poder de Deus, porque tem uma promessa para o templo, que os olhos de Deus estão voltados para o templo e os ouvidos abertos à oração que se faz naquele lugar. Então Deus está ali, independente de religião, de crença, se a pessoa é bonita, se a pessoa é feia, se é rica, se é pobre, se ela chegar ali e se sujeitar a essa fé, obedecer essa palavra, é impossível a vida dela não mudar. Ok, então é o seguinte. Agora tem um outro caso do Douglas, que também foi uma situação difícil, né? Ele ficou viciado em muitas drogas. Eu acho que foram 12 drogas. Eu nem sabia que existiam 12 drogas. Você vê que eu sou realmente um pouco ignorante. Eu quero saber como que ele estava antes de ser curado pelo vício, porque 12 drogas a pessoa não sei como está viva ainda. Coloca aí. Qual é o seu nome? Douglas. Douglas, você mora onde? Em Santos. Em Santos. Olha pra mim. Você tem vício do quê? De droga. Quais? Pó, maconha, bala, doce, já usei crack. E bebida? E bebo bastante. O que você bebe? Uísque e cerveja. Onde eu moro todo mundo me julga, todo mundo fala mal de mim. Só sofrimento. Perdi emprego, trabalhava num dos melhores lanchonetes de Santos, fui mandado embora. O que é? Hã? Pó. Cocaína? Sim. E quando sente o cheiro, dá vontade. Dá. Sente de novo. Sente o cheiro do cigarro. Cerveja. Sente o cheiro. Você quer a cura? Quero. Coloca a mão no coração, fecha os olhos, pensa nessas drogas que você é viciado. Após 3 minutos de tratamento, Aqui está a cocaína que você sentiu o cheiro, vamos fazer um teste. Sente e me diz o que você sente. Sente o cheiro da maconha. Seja curado, nunca mais vai ter vício. Em nome de Jesus. Pega, filho, tá? Esse foi o Douglas, né? Douglas. A gente vai mostrar o Douglas, mas antes eu queria te perguntar, até para você que foi viciado em drogas, como é que é lidar com essas drogas todos os dias? Você pega na mão maconha, heroína, cocaína? Trabalho com isso todos os dias e ao invés, como as pessoas pensam, né, de ter a recaída ou desejo pela droga, eu tenho raiva, ódio. Porque eu sei o que elas estão enfrentando, eu sei o que as pessoas estão passando no dia a dia. Por isso que quando eu vejo essas imagens, mães chorando, o desespero que a gente senta para atender, a raiva contra a situação do vício, ela só aumenta. Porque uma pessoa que chega assim, desesperada, em 3 minutos ela sai livre, não tem dinheiro que pague Você isso. vai mostrar o Douglas, mas você vai me explicar o que acontece em 3 minutos, que eu estou muito curiosa. Vou tentar. Cadê o Douglas? Boa Oi. noite, Douglas. Boa noite. Douglas, você se reconheceu ali no vídeo? Não, é outra pessoa. Você está com uma outra carinha mesmo, saudável, Obrigado. coradinho. Douglas, você era viciado em quê? Crack, maconha, cigarro, doce, bala, loló, lança-perfume. Todo tipo de droga eu usava, Luciana. O que me dessem, eu estava usando. Doce não é doce, né? Não. Doce, o que é doce e bala? É êxtase. Ah, e bala? É a mesma coisa, mas só que muda o efeito. LSD. Entendi. Tem esse nome estranho. Que você LSD e êxtase. Entendi.
E aí, você está curado hoje? Sim, há 6 meses. Não sinto vontade, desejo, saudade. Os pensamentos que eu tinha antes de ir para o tratamento era um. Depois que eu fui curado, meus pensamentos totalmente mudaram. Parece que é uma nova pessoa. Luciana, desculpa. Obrigado, Douglas. Obrigado, Douglas. Eu sei que o tempo é curto, a gente tem aqui o Rodrigo, que ele ficou na Cracolândia. Ele perdeu empresa, ele perdeu tudo para as drogas, chegou a ficar na Cracolândia. Chegou assim no tratamento. Está ali curado. Curado há quanto tempo, Rodrigo? Curado há 2 anos e 8 meses, bispo. Estou no tratamento desde o começo. Está curado há 2 anos e... 2 anos e 8 meses. Do lado dele tem o doutor André, advogado, professor de inglês. Perdeu quanto para o vício do crack? Boa noite, Luciana. Boa noite. R$500 mil. Eu perdi apartamento, carros importados. Eu tive uma vida privilegiada. Teve quantas internações, o senhor? Eu tive 2 internações. Então desculpa, Luciano, esse foi o problema. Porque ele só teve 2 internações. Quem está atrás dele, o senhor, doutor André, está curado há quanto tempo? Eu estou curado há 1 ano e 7 meses. Atrás dele está o Renato, que teve quantas internações, Renato? 21 internações. 21 internações. Só que ele se tratou com ibogaína. Que é isso? É uma injeção, custa em média R$9.000, que você toma e eles dizem que essa injeção vai tirar o desejo pela droga. Você tomou ibogaína? Tomei ibogaína 4 vezes. Tirou acabou a vontade? Nenhuma, acabou nada. Ele se tratou com chá do ayahuasca. Porque o chá do ayahuasca é um alucinógeno e eles afirmam que a pessoa fica zen e tira a vontade do vício. Não, mas aí é outro vício, não? Aí ele pode dizer, tratou com o chá do Santo Daime, que é o ayahuasca, o que aconteceu? Aconteceu nada. 21 internações. A gente tem o dia que ele chegou no tratamento. Eu quero ver. Qual é o seu nome? Renato. Mora onde? Jacarezinho. Onde fica? Paraná. Quantos quilômetros de lá aqui? 600 e poucos quilômetros. Vício do que você tem? Tudo, maconha, cocaína e crack, bebida. Já foi internado? Já fui internado 21 vezes. É pinga? É pinga. E quando sente? Vontade. Vixe, dá vontade de beber e cheirar. Sente. Então você vai fechar os olhos, vai colocar a mão no coração e vai pensar nas drogas que você é viciado. Após 3 minutos de tratamento... O crack aqui, o cachimbo. Aqui tá a pinga, que você sentiu o cheiro. Sente. Sente. Nossa. Acende. Vê se você consegue fumar. Acende e vê se consegue fumar. Não vai não. Não vai não. Não desce, não? Hã? Então pisa aí. Começa hoje uma vida nova. Deus abençoe. Pega firme, vai lá. Tem mais um caso, bispo? Tem o Ricardo, que mora no Paraná, Curitiba. Chegou viciado em que, Ricardo? Boa noite, Luciana. Boa noite, Ricardo. Cheguei como a maioria dos meus parceiros aqui, curados, né? Um vício de cocaína, né? Álcool e cigarro, né? Um vício severo, 25 anos, 12 tratamentos, a família também bastante debilitada, já tinha gasto quase R$1 milhão em tratamentos, né? Em perdas financeiras, né? Um casamento quase destruído, né? Também cheguei desacreditado, não acreditava que eu pudesse me recuperar mais. Essa é a grande verdade. E a gente tem um dia que ele chegou, também é bem curtinho o dia que ele chegou, e a gente fez só o desafio com ele rapidinho com a cocaína. Coloca aí. É o nome do senhor? Ricardo. Mora onde? Curitiba. Veio de Curitiba aqui no tratamento. Amém. Sofrendo com vício já há quanto tempo? 20 anos. Quantas internações? Já perdi a conta. Mais ou menos. Umas 10. Vício do quê? Cocaína. Quer cura? Não quer? Fecha os olhos, coloca a mão no coração. 3 minutos após o tratamento, veja o que aconteceu. Como está se sentindo agora? Como se tivesse ali uma tonelada nas minhas costas. Não, mas vamos sentir para ver. Vamos fazer um teste. Sente. Não, sente o cheiro. Vem aqui.
peraí, sente agora. Me deu ruim na barriga. Quer cheirar? Não. Cadê a esposa dele que está aí? Vem aqui, senhora, por favor. A senhora é a esposa dele há quanto tempo? 23 anos. A senhora veio de Curitiba aqui com ele porque não aguentava mais. Foi a minha última cartada. Permanece aqui no tratamento. Começa hoje uma vida nova. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Pega filho, tá? Ricardo, parabéns. Obrigado. Quanto tempo agora que você já não usa? Já estamos a caminhada há 9 meses. Eu moro em Curitiba e, conforme o bispo falou, eu venho obedecendo. Na verdade, o que a diferença é a fé, né? A fé cura, a fé dá esperança, a fé mudou minha vida. Então eu venho todo domingo, de Curitiba a São Paulo, né? Como um sacrifício de gratidão, porque hoje eu me sinto verdadeiramente curado. Mudou família, tudo, Ricardo? Graças a Deus. Estou resgatando o amor da minha filha, do meu filho, né, os meus negócios, sou empresário. Em que ramo? Eu sou no ramo hoteleiro, né? Tenho um estacionamento, um ramo imobiliário, temos várias atividades, mas o mais importante, bispo, é esse sentimento, né, de cura e de gratidão a Deus. Obrigado, Luciano. Obrigada, muito obrigada, parabéns. Mas agora é o seguinte, depois de tudo isso, eu quero, depois de ter visto o templo, ter participado, você me prometeu que você vai me explicar o que acontece em 3 minutos e depois o que acontece para a pessoa se manter sem vontade de usar. Primeiro... Não. Depois comerciais. Eu vou e volto. No É Notícia, Amanda Klein entrevista João Dória, o prefeito eleito da maior cidade do país. Ele fala do significado da vitória nas urnas logo no primeiro turno e dos projetos inovadores para São Paulo. É Notícia hoje, 00:30. Super Pop. Oferecimento: vitaminas e minerais Sidney Oliveira, a maior linha do Brasil e do Neymar Júnior. Ultrafarma.com.br, medicamento mais barato para todo o Brasil. Preço popular Casas Bahia. Só Casas Bahia tem, ninguém mais pode fazer. É popular, é preço para vender tudo na hora, agora, e você não vai encontrar de novo. Guarda-roupa de casal Colômbia com 4 portas, apenas R$ 39,90 mensais. É sem juros. Aproveite. Venha negociar com o vendedor. Guarda-roupa de casal Havana, 7 portas, só R$ 69,90 por mês. Cozinha Cíntia, completa com corrediças metálicas, sai R$ 74,90 mensais. Casas Bahia. É preço popular. Na loja, no site, no celular. Os novos carros da Chevrolet. Nossa, já está chegando e olha a variedade de produtos que a Cacau Show oferece para você presentear. Os chocobichos voltaram, gente, com tablete de chocolate ao leite e com novos modelos de pelúcias. Olha que lindo. Olha esse gatinho, gente. E o Bulldog. E o Show. Tudo de bom, hein? Tem um quebra-cabeça chocobichos, uma divertida lata que vem com 32 tabletinhos de chocolate ao leite. Você pensou que acabou, né? Não acabou, não. Esse aqui é o Cubo Chocomonstros, com embalagem que vem com os deliciosos bombons de chocolate ao leite com recheio de doce de leite e drageados de flocos crocantes, cobertos com chocolate ao leite. E olha, tem muito mais. Incremente a sua renda se tornando um revendedor Cacau Show. Na compra de seu pedido inicial, você ganha essa linda bolsa, gente. Então venha distribuir carinho e fazer parte da maior rede de chocolates finos do mundo. Cacau Show, carinho em cada pedacinho. Cadê o meu, hein? Guarda o meu, tá? Guarda o meu. Mas eu estou de volta e agora o bispo não comeu a Bíblia. Vou guardar um chocolatinho para você comer, tá? Mas qual é o segredo? Eu entendo que as pessoas que estão aqui estão curadas. A gente até comentou que não era só a religião, era uma outra coisa mais forte do que religião, porque só religião eu não entendo como é que cura. Eu acho que tem que ter alguma outra coisa mais forte, porque você falou que você aceita ali qualquer pessoa de qualquer religião. Não precisa ser
uma religião específica, não precisa ser evangélico, você pode ir católico, budista, a pessoa é viciada. A primeira coisa que você fala é o seguinte: eu curo, não importa que religião. Luciana, na verdade, eu garanto que existe cura. Que cura, não é você que cura, né? Isso. Você ajuda a pessoa a ter vontade de se curar, não é assim? Garanto que existe cura. Garanto. Conto agora? Conta. Então tá bom. O que acontece nos 3 minutos? Acontece. Eu não posso contar. Você tem que ver com os seus olhos. Para. Eu quero que você vá no tratamento. Você não vai fazer isso comigo. Eu quero que você vá. Porque, Luciana, a coisa é tão forte o que acontece. Eu vi aqui o que acontece ali. E se você for, o que eu faço com eles nesses 3 minutos, eu vou fazer em você. Eu vou. E qualquer problema que você tiver, ainda que não seja vício, se não acabar, eu como a Bíblia. Se você chegar lá com um problema crônico em alguma área da sua vida. Eu tenho, todo mundo tem, né? Eu tenho. Se tem, e não acabar, eu como a Bíblia. Eu vou deixar uma separada. Na hora você vai me falar qual é o problema crônico. Eu vou fazer o que eu faço com a pessoa viciada. Pode falar no ouvido, não tem problema. Se não acabar, eu como a Bíblia. Eu volto aqui, como aqui, ao vivo. Fechado. Eu vou porque eu não aguento, mas eu quero saber o que acontece. Agora, se você for como a apresentadora Luciana, não vai acontecer nada. Se você for como a Luciana, a cidadã Luciana, a mãe, a esposa, a mulher, o vício vai acabar. O problema vai acabar, seja ele qual for. Eu vou sim. Fechado. Mas agora eu tenho uma surpresa para você que merece depois dos comerciais. Estou de volta com o bispo Rogério Formigoni e ele contou várias histórias de pessoas que realmente foram curadas. Ele não quis me contar o que acontece nos 3 minutos, mas eu vou lá e quando eu descobrir eu vou contar para todo mundo. Desculpa. Agora, você também mudou a sua vida. Você hoje é um homem de família, você é bem-sucedido, bonito, alto, feliz, transmite nessa beleza que eu digo, é transmitir felicidade, tem um sorriso amplo, aberto. E eu tenho uma surpresa para você. Tem? Ana Cláudia, bem-vinda! Olha a esposa do bispo. Se deu bem, bispo, ela é mó gata, hein? Tudo bem? Cheirosa, bonita. Olha só quem eu trouxe de presente pro bispo. Tá vendo, bispo? Tudo bem, Ana? Vem aqui, Ana Cláudia. Eu trouxe em nome da Lu e da equipe, né? Ai, uma fofa. Ana Cláudia, muito obrigada. Olha, seu marido é uma pessoa incrível, tem uma luz muito bonita, cheiroso, um sorriso bonito, um casal maravilhoso, viu? Obrigada. É a gente que agradece. Exemplo muito legal. E eu acho que atrás de todo grande homem, desculpa, existe uma grande mulher. E ela é uma grande mulher, né? Eu posso dizer que ela é realmente uma grande mulher. Discreta, que é o que realmente um homem busca numa mulher. E, sobretudo, parece que nos casamos ontem. Amamos e somos amados. Delícia, parabéns, viu? Né? Parabéns ao casal e parabéns pelo trabalho que por você, eu não sei como funciona, mas por você acontece essas pessoas que estão aqui, parabéns a eles também. Porque, além de tudo, tiveram a coragem de procurar ajuda. Parabéns para vocês. E continuem assim, que sejam felizes por muitos e muitos anos. Muito obrigada pela presença. Não tem dinheiro que pague uma vida transformada. É, né? Verdade. Eu que agradeço a gentileza da Rede TV. Eu quero agradecer também à Rede Record, as pessoas terem aberto para mim, para eu poder ter ido no Templo de Salomão. Para mim foi um prazer. Muito obrigada à Igreja Universal, que também proporcionou esses momentos felizes. Eu realmente me senti muito bem. Eu sou uma pessoa que não julga. Eu vou e quando é bom, eu falo, foi gostoso. Parabéns. Isso é ótimo. Muito obrigada, viu? Muito obrigada a todos. Boa noite.